Olá, boa tarde, bem-vindo, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai ver isso aí também no Facebook, na internet. Meu nome é Renato Jaquitas, a gente está no Jornal Estado de São Paulo, estamos dentro da redação, aqui o estúdio avançado aqui da TV na redação, e o assunto nosso hoje é imposto de renda. Já começou, já tem um tempo, aí estamos na reta final de imposto de renda. Aliás, saiu um balanço atualizado aí há pouco tempo, dizendo que 30% das pessoas faltam ainda para entregar a sua declaração de imposto de renda. Vamos acompanhar, vamos ver como é que a gente sabe que a maioria deixa aí para o final para entregar, ainda mais esse ano que a Selic aí não está ajudando quem normalmente algumas pessoas costumavam entregar antes para ganhar na Selic, receber antes de ganhar na Selic. Esse ano isso não está acontecendo, então vamos ver, vamos acompanhar aí, vamos ver como é que vai ser a entrega de imposto de renda. Parece que a coisa vai se encaminhar mesmo para ser para o final, como tradicionalmente acontece. A gente está com um convidado hoje, o German San Martin, que é professor de Direito Tributário da FAAP, consultor tributário da Braga Nascimento e Zila Advogados, e vai responder as perguntas das pessoas. Tudo bom? Como é que tá? Grande Renato, tudo bem? Bem, graças a Deus, tudo jóia. Vamos aí. E aí, temporada de imposto de renda, é trabalho dobrado para vocês aí, né? Dobrado, triplicado, né, quadriplicado. Realmente é um momento de uma série de dúvidas, né, por parte dos clientes. Não só pessoas, não só as perguntas que a gente chama mais de arroz com feijão, mas principalmente aquelas questões um pouco mais complexas. Isso. Valores no exterior, retificadoras, desdobramentos daquele programa de repatriação também, né? Sim, então, sim. É um número de dúvidas realmente, além daquelas já normais de ano a ano, que na verdade são esclarecimentos a respeito da legislação, a gente tem também tido outras dúvidas. São coisas novas que vêm. Por exemplo, esse ano tem o história do Bitcoin, né? O Bitcoin também deve ter muita gente perguntando sobre moedas, criptomoedas, como é que faz. Que tem de declarar também. Exatamente. A Bitcoin, como qualquer outro valor, né, ele deve ser declarado. É bens e direitos, né, que devem ser declarados e submetidos à tributação. Da mesma forma que moeda no exterior, valores em barras de ouro, tal, tendo bitcoins e na cotação de 31 de dezembro, né, que é a data, o fato gerador, propriamente dito, do imposto, ela também tem que constar a declaração. Que estava lá em cima. Que é importante isso deixar claro aí para os nossos ouvintes, que o imposto de renda não é só, a declaração do imposto de renda não serve exclusivamente para pagar imposto de renda para a União, para a Receita Federal. Ele é uma forma que a Receita Federal, o Tesouro, acompanha a nossa evolução patrimonial. Essa é a forma de acompanhar a evolução patrimonial. Portanto, todos esses valores, por mais que sejam alguns isentos, não tributáveis, devem constar na declaração justamente para que a Receita possa acompanhar essa evolução e evitem infrações que são muito comuns, né? Que, por exemplo, acréscimo patrimonial descoberto. Né? Uma pessoa que declarou isento a vida toda e de repente adquire um apartamento, que é impossível você não declarar porque existe um cruzamento de informações da Receita a respeito daqueles bens de raiz que a gente chama. Sei. Aí a Receita chega a conclusão, fala, se essa pessoa nunca declarou imposto de renda e agora comprou um apartamento de 1 milhão, presumo eu que esse 1 milhão foi objeto de omissão de rendimentos, não vou falar nem sonegação, porque a sonegação é uma palavra muito forte, né? Foi de omissão de rendimentos no passado e que, portanto, agora eu vou tributar com base nessa base presumida de 1 milhão, que é o valor do bem. Então, é para evitar justamente esses problemas, é que a declaração de imposto de renda não é só uma declaração para que a Receita saiba o quanto você tem que pagar de imposto de renda. É para que a Receita tenha conhecimento justamente da sua evolução patrimonial e da possibilidade de sustentar, de acordo com os seus rendimentos, os bens eventualmente que vierem a ser adquiridos no futuro. Meu amigo, você pensa que só o Facebook e o Google que sabem da tua vida, a Receita conhece bem a tua vida, né? Estamos no verdadeiro Big Brother, exatamente, de George Orwell. A Receita, contas bancárias, acessos de imóvel, que é de transações imobiliárias, cartão de crédito, né? E isso eu posso te falar porque, deixando brincadeira de lado, eu sou um médico de pronto-socorro. Ninguém procura o advogado para fazer a declaração de imposto de renda. Eles procuram advogado depois deu algum problema na declaração do imposto de renda. Então a gente analisa muito mais e também durante os 6 anos que eu fui conselheiro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, numa turma que julgava só imposto de renda de pessoa física, a gente tem uma ideia de justamente quais são as autuações fiscais, as acusações fiscais mais recorrentes em relação ao imposto. Vamos aproveitar que a gente está então no plantão médico aqui do imposto de renda. Isso, vamos chamar assim. Vamos chamar assim. Eu estou com o celular aberto aqui, as perguntas vão chegando. Pode mandar suas perguntas que eu vou tentar fazer. A gente já tem algumas outras selecionadas. A gente abriu o nosso WhatsApp, o WhatsApp de Economia do Jornal Estado de São Paulo,
para você encaminhar as suas dúvidas. A série de imposto de renda continua, vamos fazer outras lives. Então, se de repente a tua pergunta não for respondida aqui, a gente faz para um outro especialista, conforme aí o caminhar das coisas, né? Jamal, me fala uma coisa, esse ano particularmente, tem alguma novidade? As pessoas estão buscando vocês com uma dúvida peculiar, alguma coisa específica deste ano? O que você pode me dizer sobre isso? Basicamente a Receita está exigindo algumas informações adicionais sobre imóvel, que é número de registro de matrícula, algumas informações que constam da escritura do imóvel e não exclusivamente colocar imóvel na rua tal, endereço tal, no valor de tanto. Então essa parte dos imóveis é uma... Eles estão pedindo até a metragem do imóvel, exatamente, né? Exatamente. Para justamente um mapeamento para fins de subvalorização, né? Exatamente eventualmente de umas transações abaixo de valor de mercado, exigindo cada vez mais informações para aprimorar o que a gente chama de cruzamento de dados. E outra coisa que já vinha do ano passado, acho que já do ano passado, que é no caso do recebimento via Carnê-Leão, sempre a informação do CPF da fonte pagadora. Da fonte pagadora. Exatamente. Então, no passado, muita gente em tese... Nós temos perguntas nesse sentido. Exatamente. Então, no passado, muita gente, para justificar rendimentos, olha, recebi de pessoa física e não colocava nada. Então, não estou presumindo isso, mas, por exemplo, eu julguei muita coisa lá no CARF, que eram justamente, olha, eu pago aqui no Carnê-Leão e não recebia e não dava, portanto, a origem da fonte pagadora porque eram todas pessoas físicas. E eram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, era a autuação de bicheiro, que declarava imposto de renda. Porque tem a gente faz aquela brincadeira do Al Capone, né? O Al Capone ninguém pegou ele por absolutamente nada, mas pegaram no imposto de renda. Então, algumas pessoas se utilizavam desse subterfúgio no passado, não todas, eu estou deixando isso aqui claro, né, justamente para justificar fontes pagadoras não identificáveis. A gente está vivendo nesse momento um ambiente de compliance, de governança muito maior no país. Né? Sim. Isso se reflete não só nas indústrias, nas empresas, também no ambiente das pessoas físicas. Né? O vale tudo tributário acabou faz tempo, essa é a grande realidade. E, portanto, hoje práticas que até então eram até não condenáveis do ponto de vista moral no passado, aquela história todo mundo fazia, hoje isso fica claro para todo mundo, não há esse acesso à informação, ele é pleno, ficou claro que são ou crimes fiscais ou infrações fiscais e que são puníveis e a multa pecuniária ela é considerável. Tá. Só para deixar isso claro, multa de ofício, ou seja, exclusivamente pela prática de infração, sem qualquer tipo de dolo, fraude ou simulação, 75% do valor do imposto. Se tiver dolo, fraude ou simulação evidente intuito de fraude, Renato, já vai para 150, que chama multa qualificada. Multa qualificada. E que pode gerar, em grande parte das vezes gera, problemas penais justamente pelo ânimo em sonegar, pela vontade em sonegar que pressupõe essa infração de 150. E chega até 225, que é a multa agravada, quando o contribuinte se nega a prestar informações, entregar documentos. Então a conta ela é grande. Tá bom, tá bom. A Franciele está mandando um joinha para você, a Rose está falando olá, a Renata Pereira está mandando boa noite para todos vocês. Boa noite, boa tarde. Acho que boa tarde ainda, né, gente? Não é noite ainda não. Aqui, deve ser o fuso horário. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Mas vamos lá. Ano passado a novidade foi o FGTS. Fizemos uma série sobre o FGTS, falando o que fazer com o seu FGTS, enfim, investir em FGTS, o que fazer. Na declaração de imposto de renda, eu tenho que declarar o FGTS, né? Tenho que declarar meu FGTS. E eu pago pelo FGTS? Não, o FGTS, né? É rendimento isento, é considerado rendimento isento e fica lá na declaração com rendimentos isentos e não tributáveis. Então, para achar lá, entra nesse pedaço aí de declaração de rendimentos isentos e não tributários. Exatamente. Não há, mas é necessário declarar? Sim. Como eu já disse, declaração de imposto de renda não é só para declarar para fins de pagamento. Mas justamente para, de repente, explicar de onde é que vem esse dinheiro que você usou. Exatamente. Digamos que eu consegui um levantamento de um valor de FGTS inativo extremamente considerável e com isso eu adquiri um imóvel. Eu preciso dar a origem desses valores. E a partir do momento em que eu declaro esse como rendimento isento não tributável, a conta fecha. Ou seja, eu ganhei 500 mil aqui, levantei 500 mil aqui, adquiri esse imóvel com 500. Opa, a conta fechou, né? Débito e crédito. Mais ou menos a lógica do balanço financeiro. Exatamente. Mesmo, né? Vamos à pergunta do pessoal. Pergunta número 1. Boa noite, meu nome é Renato Paulo da Silva, tenho 39 anos e a minha dúvida é a seguinte. Em 2016, tive gastos médicos com a internação de minha esposa durante o parto de minha filha. Então, meus parabéns aí para o papai em 2016. Só que na declaração de 2017, o Renato ele não lembrava, não encontrou esses recibos. Ele quer saber se agora, em 2018, ele pode pegar os recibos de 2016 e declarar aqui. Em regra, não é o melhor a se fazer. Né?
Até em alguns casos a gente julgou, a gente considerava despesas não lançadas no exercício anterior, mas são coisas atípicas, né? Sei. E até por julgamento já em uma situação avançada. O que eu recomendo para o seu xará, né? Para o Renato? O meu xará, o Renato Paulo da Silva. O que eu recomendo para o Renato ele fazer uma retificadora da declaração do ano anterior e incluir essas despesas médicas agora que encontrou os recibos. Até porque, isso é importante esclarecer, quando você declara e reconhece uma determinada dedução, no momento da declaração eu não preciso mandar documento nenhum. Não preciso mandar documento nenhum. Mas eu preciso guardar esses documentos para uma eventual malha fina ou para qualquer esclarecimento em relação à fiscalização. Sei. Então, se eles tivessem, por exemplo, na época própria só os valores, eu já poderia ter declarado. Depois, vou achar os recibos, aí eu me viro. Né? Mas já que ele não fez isso, o melhor conselho é retifique a declaração do ano anterior. O que é a retificação? É justamente uma possibilidade que o programa e que a Receita dá de justamente de alterar dados das declarações anteriores de modo a inserir... Isso mexe no valor daquilo que ele vai restituir, né? Sim, exatamente. Ele vai ter ali vai conseguir restituir esse valor dentro dessa declaração. Exato. Não, ele vai ter um efeito cascata, ou seja, a restituição vai ser referente ao exercício anterior. Exatamente em razão dessa retificadora. Né? E a restituição vai depender se o imposto o que ele tem a pagar, né? Ou que ele tinha, o que já foi retido na fonte, por exemplo, supera aquele valor referente às deduções. Não necessariamente o fato de eu ter despesa médica que eu vou ter uma dedução. Pode ser que isso gere um equilíbrio, gere um pagamento a menor, ou fique no 0 a 0, ou gere restituição. Tá? A Renata que mandou boa noite pra gente disse que está na Holanda, é por isso que ela está de noite lá. Então, tá bem, hein, Renata? Tá bem mesmo, vai. Pergunta 2. Meu filho e esposa não são meus dependentes na minha declaração de imposto de renda, mas são meus dependentes no plano de saúde. O que devo fazer com as despesas desses dependentes, uma vez que usam o meu plano de saúde? Então, nesse caso, infelizmente, dependente da legislação do imposto de renda, são requisitos específicos do dependente do plano de saúde. Isso era muito comum, é um erro muito comum, que isso leva a erro, né? Até porque a expressão é a mesma, dependente, e lançar isso no imposto de renda. Para você lançar despesas de outros, né? Você precisa necessariamente que esses outros, sejam os seus filhos, seja seu cônjuge, né? Seja até a sua sogra pode ser seu dependente. Depois, se quiser, a gente... você ver, né? Exatamente. Eles estejam como dependentes e cumpram esses requisitos na legislação do imposto de renda, mas no imposto de renda do declarante. Tá? Nesse fato de... Vou dar um exemplo aqui. Tá. A minha mãe é dependente do meu plano de saúde. Sei. Só que a minha mãe, eu não posso deduzir as despesas médicas da minha mãe no meu imposto de renda, porque ela não é minha dependente. Por uma questão X, eu resolvi incluir no meu plano, e por uma questão X, eu pago o plano de saúde da minha mãe, mas eu não consigo deduzir essas despesas médicas. Ok? Maravilha. Nem ela, porque consegue, porque ela não tem o dispêndio. Ela não tem o dispêndio. Né? Tem uma pergunta aqui que, sou dependente do plano de saúde da minha esposa. Mensalmente é descontado no contra-cheque dela a despesa com o plano de saúde. Nessas condições, eu posso deduzir o valor referente à minha despesa no plano de saúde na minha declaração? O Nelson da Silva. Exato, o Nelson, mas o dispêndio, pelo que eu entendi da pergunta aqui, o dispêndio é dela. Exatamente. De repente ele paga, né? De repente então, é isso que deveria, isso que você queria um esclarecimento um pouco maior. Se o dispêndio, quem reembolsa. Exatamente. Se, digamos assim, formalmente falando, quem arca com esse plano de saúde é ela, e outra informação que eu precisaria, é um plano de coparticipação, por exemplo, porque aí só a coparticipação do empregado é que é dedutível, né? Entendi. Aquela parte que a empresa paga, como o dispêndio não é arcado com o contribuinte, com o empregado, aí no caso também ele não pode deduzir. Então precisaria mais algumas informações, mas em regra não, porque o que parece, o que ele acabou de colocar aqui, quem arca com isso é a esposa, né? E não há nenhuma notícia aqui, pelo menos na pergunta, de que ele faça qualquer tipo de reembolso em relação a isso. Então, Nelson, continuamos aqui com o nosso bate-papo ao longo da semana. Se você quiser retificar sua questão, manda pra gente que a gente dá um jeito ali, entra na cascata, exatamente. Na cascata que eu digo, não na cascata, né? Na cachoeira de informações que a gente vem fazendo ao longo do tempo. A pergunta, alguém mandou um bom dia, né? Boa tarde no caso. Eu não tenho nenhuma renda, mas recebi, essa é difícil, recebi um valor referente ao processo trabalhista de meu pai que é falecido. Tenho que declarar IR, o valor é de 23 mil reais.
O que eu precisaria de um pouco mais de informação é quando o seu pai faleceu, se já foi entregue a declaração de espólio, se já foi feita a partilha, ou se você recebeu esse valor já na condição de sucessor ou de único sucessor, né? Então isso eu precisaria de um pouco mais de informações para responder essa pergunta. Em regra, digamos que na qualidade de sucessor, a partilha já você é o único herdeiro, digamos assim, filho único, não tem cônjuge, não tem absolutamente nada, você tem que declarar esse valor, porque esse valor, apesar de ser originário do seu pai, né, ele agora integra a sua renda. Outro detalhe, como é que eu vou declarar isso? Como rendimento tributável ou rendimento isento? Eu tenho que saber a natureza do recebimento dessa ação trabalhista. Por exemplo, isso também era um erro muito comum que chegava no conselho na época. Só porque a indenização trabalhista, indenização que eu falo entre aspas, era considerado isento, porque as verbas indenizatórias não são tributáveis pelo IR. Só que dentro das chamadas verbas trabalhistas, eu não tenho só apenas verbas indenizatórias. Por exemplo, você ganhou um processo por dano moral, te colocaram lá no canto com a cabeça virada para a parede durante 2, 3 anos. Isso. Aquilo sim é indenizatório. Até o STJ decidiu, tem ato declaratório da Receita nesse sentido. Agora, tem reposições salariais, equiparação. São verbas de reposição salarial, e salário, em regra, é rendimento tributável. Exatamente. Então, como ele vai colocar e vai classificar esse rendimento, vai depender de uma informação adicional. Afinal, qual é a natureza dessa verba trabalhista? Como ela foi discriminada no momento em que o juiz do trabalho sentenciou esse valor. Maravilha. Okay. Então, espero que tenhamos respondido a sua pergunta, Patrícia. Eu estou com uma dúvida na minha declaração de imposto de renda de pessoa física no que se refere ao imóvel. Este ano aparece um novo, a gente falou sobre isso no começo, este ano aparece um novo campo chamado de área total do imóvel. Eu informo a parte construída, ou seja, a casa 100 metros quadrados, ou o tamanho total do lote onde a casa está construída. A pergunta é do Alessandro. Aqui me parece que nesse caso eu precisaria estar aqui com o programa aberto, okay? Mas me parece que quanto mais informações a respeito da área do imóvel, melhor. Então, verdade, olha, área total do imóvel, 300 metros quadrados, área construída, 50 metros quadrados. Então, acha que haja uma discriminação em relação a todos essas informações. Isso faz parte das novidades, né, deste ano. Todo ano tem sempre algumas novidades. Me parece que essa é uma novidade ainda para acompanhamento, né? A partir do ano que vem, você vai ter de informar mesmo. Se você não informar, vai aparecer erro. Agora só aparece um alerta, né, de que você não... Então, se for o caso, aí se quiser, a pessoa não tem a obrigatoriedade de passar a informação especificamente sobre isso. Dá para não passar tal, e a declaração, você consegue enviar a tua declaração com essa informação, faltando essa informação. Tem uma pergunta do Wilson Salles, a pergunta é boa. Posso abater no IR a aplicação de Botox? Isso é interessante. Wilson, despesas médicas, e médicas em sentido amplo, são todas dedutíveis e não tem limite. Tá? A questão das despesas médicas meramente estéticas é um objeto de debate, principalmente no Conselho. Na Justiça. Exatamente. Está na Justiça. Mas o que tem prevalecido, e até os fiscais têm mudado um pouco a orientação nesse sentido. Olha, se a sua despesa médica ela decorre daquela lista de profissionais da saúde que se encontram na lei, que tem lá psicólogo, fisioterapeuta, médicos, e aí um rol lá de profissionais da saúde, essa despesa ela é dedutível, independente se ela é estética, se não é. Por quê? Porque como a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Né? Então essa questão... Mas o médico ele não escreve ali? Ele não fala se é estético ou se não é? Mas a questão de ser estético ou não deixa de ser despesa relativa a despesas médicas. Médicas em sentido amplo. Então, como a lei fala assim, despesas médicas com tratamentos, e não fala que tipo de tratamento, não distingue, e aí relaciona quais são os profissionais que podem dar um recibo, que é o seu psicólogo, né, seu fisioterapeuta e assim por diante, essas despesas são todas dedutíveis. A gente teve dois casos na época, quando era conselheiro, que a gente julgou. Um era um caso de cirurgia de nariz, que era meramente estética, e o fiscal foi lá e lavrou o auto de infração. A gente derrubou o auto, justamente a argumentação era, não há nenhuma distinção se a cirurgia ou a intervenção médica é estética ou não. Esse era o primeiro ponto. Depois a Receita já veio como, outro caso era aplicação de silicone. Né? Sei. Se vier o silicone na conta do hospital ou na conta médica, ele é dedutível.
Porque tem alguns profissionais, por incrível que pareça, que eles mandam o paciente comprar diretamente o silicone com o fornecedor de material. Para quê? Para que não venha na conta do hospital e reduza a base de cálculo do hospital ou da clínica. É uma espécie de planejamento tributário que joga a conta para o contribuinte. Então, nesse caso, se a prótese de silicone vem na conta do hospital, também não tem problema, também é dedutível, não tem problema nenhum. A única coisa que, aí falta um pouco de informação aqui, Wilson, é quem aplicou esse Botox. Porque se for um mero esteticista que não tem essa qualificação, ou seja, não tem CRM, não tem qualquer tipo de qualificação em órgão profissional, aí essa despesa não é dedutível, porque ela deixa de ser médica no sentido legal da expressão. Entendi. Então, porque o Botox, que eu saiba, não que eu tenha aplicado o Botox e longe disso, né? Dá para perceber que aqui não tem nada recalchutado. É tudo original. Tudo original, o nariz está quebrado e tudo mais. Tá? Então, na realidade, o que acontece é justamente a aplicação por profissionais que não são do ramo da medicina e que, portanto, aí nesse caso não é uma despesa médica no sentido legal da expressão. Tá. Então, portanto, fica a dica, não adquira o seu silicone diretamente do fornecedor. Exatamente. Né? Pega o seu silicone do hospital. Teve um caso, Renato, assim, até eu fui vencido nesse caso, era uma despesa médica de marca-passo, que o marca-passo foi adquirido diretamente pelo cardiopata da loja de material hospitalar e, portanto, o fisco glosou essa dedutibilidade. Aí eu coloquei no meu voto, eu lembro, eu fui vencido, até os outros representantes dos contribuintes votaram contra mim pela questão formalmente legal. Falei, não, é inadmissível, é inverossímil, melhor dizendo, que um cardiopata vá por livre e espontânea vontade e compre um marca-passo e peça para o médico de sua confiança, por favor, coloque isso para mim. Ficou claro que isso foi, na realidade, uma orientação do próprio médico para diminuir a base de cálculo. E você foi voto vencido? Fui voto vencido isso no conselho na época, porque por um critério, por quê? Porque os tribunais administrativos têm uma limitação também, que é a limitação no tocante à legalidade. E no meu caso eu levei outros argumentos em juízo, que eram justamente questões de equidade e de justiça, que ficava claro que ele estava tendo um tratamento desigual em relação aos demais contribuintes. Tá bom. Meus amigos, estamos chegando ao final aqui, quase já. Vou fazer mais uma pergunta. Ficaram algumas outras, na internet tem bastante coisa aqui acontecendo. Eu vou encaminhar essas perguntas, as que derem para ser respondidas, né, para o nosso próximo convidado. A última pergunta é: minha filha, que já tem 27 anos, faz intercâmbio na Irlanda. Deposito na conta dela em reais e ela deposita na conta da escola que intermediou o intercâmbio. Como deduzir isso na minha declaração? Aqui é interessante, tem alguns detalhes, tem umas pegadinhas aqui, viu? Primeiro, ela tem 27, dependente até 21 ou enquanto continuar fazendo curso superior. Pode ser que seja o caso. Vamos supor que seja o caso. Se é curso superior. Isso. E ela está como dependente da declaração de imposto de renda. Aqui não tem o nome, né? Da pergunta 8. Da pergunta 8. Isso, da pergunta 8. Mesmo se a despesa é com a educação, desde que seja em curso superior, né? Mesmo no exterior, ela é dedutível com a limitação de 3.600 alguma coisa que é prevista na legislação. Ok? Tá bom. Dá tempo de mais uma pergunta ou não? Não, falaram que sim. Vamos indo. Vamos indo até tocar a gente. Aquela dos rendimentos no exterior, Renato, que deve ser comum a... Mais uma pergunta. A do Brasil e Angola. Você quer? Essa também é legal. É do Brasil e Angola. Cadê o Brasil e Angola? Pergunta 12. Pergunta 12. Trabalhei em Angola em 2017 e recebia salário na moeda de lá. Convertia para dólar e depois em real. Perdeu dinheiro na conversão, sim, né? É verdade. Mas não é o caso. Valores depositados no Banco do Brasil, no Brasil. Devo declarar? Sim, se você é residente aqui no Brasil, né, você é obrigado a declarar, e além mesmo aqueles que não são residentes, mas têm bens de raiz aqui no Brasil. Brasil de Angola, rapidamente aqui, parece que não há tratado internacional, e também não há ato de reciprocidade. Então, o que você deveria saber é se esses valores foram tributados devidamente lá em Angola, exatamente, e por qual faixa de tributação, conseguir a tradução da legislação de Angola que reconhece a reciprocidade em relação ao Brasil para eventualmente poder compensar o imposto que foi pago com o imposto aqui. Se não existir absolutamente nada disso, infelizmente você tem que pagar imposto aqui novamente. Né? Não é fácil, hein? Quando tem tratado, só para esclarecer, Renato, quando tem tratado internacional, os valores recebidos lá não são tributáveis aqui. Né? Brasil, África do Sul, Espanha, Itália, Argentina e tudo mais.
Nos países para os quais há ato declaratório interpretativo de reciprocidade, que é Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, o imposto pago lá é compensável com o imposto aqui. Né? E aí você resolve esse problema. Nos outros países onde não há esse ato de reciprocidade, é ônus do contribuinte provar de que aquele país dá o mesmo tratamento aos não nacionais. Okay? Perfeito. Então, estivemos aqui com o German San Martín, que é professor... San Martín ou San Martín? San Martín. San Martín. San Martín é chileno. Chileno, que é professor de Direito Tributário da FAAP e consultor tributário da Braga Nascimento e Zilha Advogados. E com vocês que participaram mais uma vez da nossa conversa aqui. Continue participando, mande as suas perguntas, o assunto continua. Até quando que é a declaração de imposto de renda? Agora, final de abril. Último dia de abril. Dia 30 de abril. Não tem 31, é 30 de abril. Abraço para todos vocês. Obrigado, pessoal aí da técnica. Até mais. Muito obrigado.